Você já parou para pensar que mesmo com tantas igrejas abertas, tantos cultos acontecendo, tantas lives sendo feitas, tantas mensagens sendo pregadas e ainda assim a transformação real parece cada vez mais rara? E a pergunta que fica é: por que temos mais eventos e menos transformação? Por que temos mais louvores de adoração e menos adoradores verdadeiros? Estamos vivendo dias em que muitos falam sobre Deus, mas estão vivendo distante da verdadeira essência do Evangelho. Dias onde o altar foi trocado pelo pau, onde o chamado foi substituído pelo interesse e onde o ministério se tornou plataforma de autopromoção. E o mais grave disso é que isso está acontecendo de forma tão sutil, tão gradual, que muitos nem perceberam que deixaram de ser servos e se tornaram mercenários do reino. Eu sou o pastor Rafael Leão, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, clica nele, porque toda vez que eu postar um conteúdo falando acerca do Evangelho, da Palavra de Deus, você vai ser notificado e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E não se esqueça de deixar o like e compartilhar essa palavra, porque o que você vai ouvir nos minutos seguintes não é uma mensagem de conforto, é uma mensagem de confronto, mas que nós precisamos, a Igreja de Cristo precisa ouvir isso urgentemente. Então eu peço que você assista até o final, porque a conclusão vai ser impactante. Vamos lá? O que são mercenários do reino? A palavra mercenário vem do latim, que significa aquele que trabalha por pagamento. No contexto militar, era um soldado que lutava não por amor a uma causa, mas pela recompensa que era recebida. A sua espada estava à venda e a sua fidelidade dependia do salário. No reino espiritual, o mercenário é aquele que canta, prega, profetiza, lidera, não por chamado divino ou por amor genuíno a Deus, mas por interesse pessoal. Pode ser interesse financeiro, pode ser reconhecimento, poder e muito mais. Pois o próprio Jesus, ele mesmo fez essa distinção no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 12 e 13. E ele disse: mas o mercenário do reino, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e ele deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Perceba, o mercenário ele não foge porque é covarde. Ele foge porque ele nunca teve um compromisso real com as ovelhas. Ele nunca teve um compromisso verdadeiro. Seu alvo, seu foco sempre esteve na recompensa, naquilo que poderia ser útil para ele. Seu coração nunca esteve nas ovelhas. Seu interesse nunca foi o reino. E a sua motivação nunca foi o amor. Era a recompensa. E essa palavra dita por Jesus há 2000 anos está se cumprindo com muita força nos nossos dias. Porque nós estamos vendo em escala global líderes que abandonam as suas igrejas quando elas não crescem conforme as suas expectativas, ministros que migram de um lugar para o outro, seguindo e procurando as melhores ofertas, pregadores que comercializam a unção e profetizam por dinheiro e transformam o dom de Deus em mercadoria. E aqui que está um dos maiores perigos da igreja contemporânea. Quando nós elevamos o dom acima do caráter. Vivemos em uma geração que aplaude manifestações poderosas, mas ignoram vidas. Celebra pregadores eloquentes, mas tolera líderes imorais que buscam sinais e prodígios, mas desprezam a santidade e o quebrantamento. E hoje você encontra ministros que profetizam com muita precisão, mas que vivem uma vida de adultério. Líderes que expulsam demônios no altar, mas cultivam demônios de orgulho, demônios de avareza e de soberba. Pregadores que trazem um bom sermão, mas não têm frutos na sua vida do Espírito Santo. Isso está errado. Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 1 e 2, foi radical quando disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine.
e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda assim que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Você percebeu? Nada seria. Não diz seria menos eficaz, como também não diz eu precisaria melhorar. Diz que sem o amor, que é a essência do caráter transformado, todos os dons, por mais espetaculares que sejam, equivalem a nada diante de Deus. E a igreja precisa entender que Deus não quer dons sem caráter. Ele quer dons e caráter. Ele quer santidade e poder. Ele quer intimidade e manifestação. Porque nos últimos dias, ele não vai te perguntar quantos milagres você fez, mas ele vai perguntar, você me conheceu? Você andou comigo? Você teve intimidade comigo? Você conversava comigo? Você tinha tempo para mim? Ah, pastor, mas como que eu me torno um mercenário do reino? Como que alguém se torna um mercenário do reino? Será que a pessoa acorda e diz, hoje eu vou servir por interesse. Hoje eu sou um mercenário e eu vou aonde pagam mais? Não, não é assim. A transformação ela é gradual, tem um processo, é imperceptível, mas é progressiva. Começa com pequenos ajustes. Uma oração encurtada para não perder a audiência, uma mensagem suavizada para não perder os doadores, um louvor prolongado para criar uma atmosfera emocional, não porque o Espírito Santo está conduzindo. E com o tempo, você para de perguntar aonde o Senhor quer que eu vá, mas você passa a perguntar aonde eu vou crescer mais rápido, aonde eu vou ter visibilidade. E aí você para de pedir direção ao Espírito Santo e passa a seguir a sua própria agenda ministerial. Hoje nós temos igrejas com programações completas para o ano todo, calendário definido, orçamento aprovado, equipe contratada, marketing lançado, tudo planejado com meses de antecedência. Claro, não é errado você se programar e nem ser organizado. O problema é quando a gente deixa o Espírito Santo de lado, sem nenhuma interferência divina. Sabe qual é o problema? É que se o Espírito Santo fosse tirado amanhã, muitas igrejas continuariam por meses, talvez até por anos, e eles nem notariam que o Espírito Santo não está mais presente. Eles nem perceberiam a diferença da ausência do Espírito Santo, porque já estão tão embasados, tão apegados a esse movimento carnal, já estão tão apegados a esse mover emocional, que nem se lembram mais o que é depender do Espírito Santo. A igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos, ela não dava um passo sequer sem pedir a permissão do Espírito Santo, sem que o Espírito Santo lhe direcionasse. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, diz que o Espírito Santo proibiu Paulo de pregar na Ásia. É isso mesmo, proibiu. Paulo queria ir e fazia sentido estrategicamente Paulo ir pregar na Ásia. Na cabeça de Paulo, esse era o roteiro. Essa era a rota certa. Mas o Espírito Santo disse não. E o apóstolo Paulo obedeceu. Quantos ministérios hoje teriam a capacidade e a coragem de cancelar um evento bem planejado porque o Espírito Santo disse não? Quantos teriam a coragem de cancelar eventos que foram bem planejados, cantores já foram pagos, convites já foram feitos, só porque o Espírito Santo disse que não? Ah, pastor, mas como eu identifico um mercenário do reino? Como que eu sei que eu mesmo não estou me tornando um mercenário do reino? Eu vou te dar alguns sinais de alerta. Primeiro, o mercenário do reino, ele ministra apenas aonde há vantagens visíveis. E eles perguntam, quem vai estar lá? Quantas pessoas vão ter? Vai ter mídia cobrindo? Antes de perguntar, é da vontade de Deus que eu vá? Deus é o centro desse evento? Segundo, mercenário costuma fugir quando há perseguição ou custo pessoal. Quando não há
benefício. Eles costumam recuar para não perder o apoio e deixam de pregar mensagens confrontadoras. Terceiro, mercenários do reino comercializam o evangelho e transformam a unção em produto. Eles profetizam por pagamento e cobram por unção. Eles vendem produtos ungidos e condicionam pregações a ofertas. Mas o apóstolo Pedro curou o coxo dizendo: eu não tenho prata nem ouro. O problema é que muita gente não ministra se não tiver prata e se não tiver ouro. Mercenários do reino buscam a glória humana e a autopromoção. Redes sociais são usadas não para glorificar a Deus, mas para construir uma imagem pessoal. Tudo é cuidadosamente usado para projetar sucesso, unção e relevância. Mas João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Mas hoje muitos dizem: importa que eu cresça. E se Deus for glorificado no processo, amém, tá ótimo. E o quinto, e talvez o mais grave: mercenários ministram com dons, mas vivem sem frutos do Espírito. Há poder em suas palavras, mas não há poder na sua vida. Há manifestação, mas não há transformação. E avivamento sem transformação não é avivamento. E Jesus advertiu isso em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. E ele disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Escuta, essas pessoas não eram incrédulas. Elas profetizavam e expulsavam demônios. E elas faziam maravilhas em nome de quem? De Jesus. Mas o que Jesus diz para elas? Eu nunca vos conheci. Duro é ouvir isto da boca do Senhor Criador de todo o universo. Dons não provam salvação. Dons provam capacitação. É diferente, mas relacionamento. Conhecer a Jesus, isso é o que importa. E tudo isso que nós estamos falando é cumprimento profético. A Bíblia previu isso de forma assustadora, que nos últimos dias, antes da volta de Cristo, haveria multiplicação de falsos profetas, líderes corruptos e crentes nominais que teriam a aparência de piedade, mas negariam o poder dela. Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5, e ele disse: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos e tendo aparências de piedade. Não é descrição do mundo secular, é descrição da igreja nominal dos últimos dias. Pedro também profetizou em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 3, e ele disse: por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. A palavra negócio no original grego significa mercadejar, comercializar. Pedro está falando de mercenários espirituais que transformariam a igreja de Cristo em mercadoria. E isso está acontecendo agora. Olha ao seu redor e veja o que está acontecendo com a igreja de Cristo. Então eu preciso fazer algumas perguntas e eu peço que você seja sincero diante de Deus. Por que você realmente serve? Por amor a Jesus ou por amor ao que o ministério pode te dar? Se Deus te dissesse para você deixar todo o palco, toda a visibilidade, todo o reconhecimento e servisse a Ele em um pleno anonimato, você faria isso? Você ministra aonde Deus te envia ou aonde te convém? Você consegue celebrar o sucesso de outros sem inveja? Você serviria a Deus se nunca tivesse cachê, se nunca tivesse o reconhecimento humano, se não tivesse alguém para bater no teu ombro e dizer: pregou muito, cantou muito? A sua vida privada, ela honra o que você prega publicamente? Você investe mais tempo na presença de Deus ou na construção da sua imagem
nas redes sociais? Essas perguntas vão revelar a verdade sobre onde você está. Se o Espírito Santo confrontou teu coração e se você reconhece que tem vivido como um mercenário do reino, essa é a tua hora. Esse é o momento. A hora da decisão é esta. Você pode endurecer seu coração e justificar suas atitudes e o seu posicionamento, racionalizar suas escolhas e continuar nesse caminho da comercialização do Evangelho. Ou agora você pode de fato se arrepender. Você pode agora quebrantar o seu coração em arrependimento genuíno, confessar seus pecados e recomeçar e retornar ao primeiro amor. Eu não vou te enganar, o caminho ele é doloroso, a humilhação ela é real, mas o final dessa batalha, o final dessa jornada é restauração, é aprovação divina. E isso é o mais importante. Porque Deus ele não chama mercenários, ele chama servos. Cristo ele não quer quem serve por interesse, ele quer quem serve por amor. Ele não quer quem ministra quando há palco, mas ele quer quem ministre quando não há plateia. Eu quero te dizer que ainda há tempo. Tempo para se arrepender, tempo para ser restaurado, tempo para fazer tudo da maneira certa, a partir de agora. Então eu deixo para você essa pergunta: você é servo ou você é mercenário? Comente aí nos comentários. Você é filho da casa ou você é funcionário da empresa? Você é pastor que dá a vida pelas ovelhas ou você é mercenário que foge quando vem o lobo? Você prega Cristo ou você prega a si mesmo? Você está servindo a Deus por amor ou você está servindo a Deus por interesse? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê discernimento nesses dias finais, porque ainda haverá um dia que os servos fiéis dirão: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se essa palavra tocou teu coração, deixe seu like, compartilha com outra pessoa que precisa ouvir isso, se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer a tua fé. E me conta aqui nos comentários o que Deus falou com você através dessa palavra. O Senhor abençoe a tua vida, um grande abraço e até o próximo vídeo.